Bom dia, paz. Uma dúvida. Os profissionais alegam que o sexo anal é pecado, ou é proibido, né? O ânus não foi feito para ser introduzido nada ali. A mesma coisa não pode... Por que o mesmo critério não pode ser usado para o sexo oral? Dizer também que a boca não foi feita para ser introduzido algo desse tipo, né? E porque dois pesos, duas medidas, não é um equívoco usar passagens rasas, né, de Salomão para poder defender o sexo oral? Muito inteligente. Manda aí. Uma pergunta muito inteligente. Inclusive, eu sempre me perguntei quem iria me perguntar isso. Sabe? Essa dúvida. Chegou o dia. Eu ficava assim. Ou eu, né? Pergunto, vou levar essa pergunta sozinha ou eu vou esperar alguém. Então chegou o dia de tirarem essa dúvida. Vamos lá. Por que o sexo anal não e o sexo oral sim? Primeiro, o ânus não foi feito para introduzir. Mas a boca foi. Você não introduz a comida na boca? Você não coloca lá dentro? Então ela está sendo introduzida, ela já está sendo utilizada para isso. Outra coisa, sempre se utiliza a passagem que diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Quando você coloca, dá um Google assim perguntando o que é sodomia, você vai ter uma resposta muito objetiva. Sodomia é coito anal, ponto. Aí tem gente que diz, não, é o coito anal entre homem com homem, isso aí tá falando de homossexualidade. Mas na mesma passagem em que fala sobre sodomia, também está falando sobre homossexualidade. Então não faz-se necessário o escritor dizer, não herdarão o reino dos céus os homossexuais e os homossexuais. Deu para entender? Os homossexuais e os que praticam homossexualidade. Não faz sentido ele repetir. Então, quando ele diz os homossexuais e os sodomitas, ele está falando sobre a prática. Aí tem gente que vai dizer, não, é que morava, né, em Sodoma. Ele está falando sobre a prática. E a prática é o coito anal, que é uma sexualidade antinatural. Qual é a diferença da boca? Primeiro, não tem uma passagem que ampare ou sustente dizer que é pecado. Segundo, no coito anal, existem doenças que vão provir, né, dessa prática. No sexo oral, não. Então, não fere a saúde, não fere a moral e não tem uma passagem bíblica que proíbe. Qualquer pessoa que falar é pecado, ela não tem embasamento para isso. Porque você vai de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma que diz que o sexo oral seja pecado. A propósito, já que você mencionou a questão de Salomão, falando de passagem rasa e tudo mais, eu realmente acredito que ali os trechos de Cantares, ele descreve uma plenitude de uma sexualidade que não é medíocre. O que é uma sexualidade medíocre? É aquele papai e mamãe que você faz todo dia, de noite, antes de dormir, por 2 minutos, 3 minutos e tá tudo certo. Eles falam sobre um sexo à luz da lua, do lado de fora, dentro de casa, só esperar o marido sem roupa. E tem isso aqui é uma interpretação, né? Uma interpretação que vai falar, se não me falha a memória nesse momento, está no capítulo 7, em que vai dizer que a esposa, né, ela diz, tu és, amado meu, como a estatura, né, de uma árvore, me sentarei à sua sombra e comerei do teu fruto. Aí a gente imagina, uma árvore para fazer sombra tem que estar em pé. Então a pessoa está em pé e ela senta na sombra dessa árvore aí, que é o marido dela. E comerei do seu fruto. Que fruto é esse, né? Então assim, não podemos classificar como sendo antinatural, nem insalubre, porque não é insalubre, e também não temos uma passagem para amparar dizendo que o sexo oral seja pecado. Agora, se um dos cônjuges não aprova, não concorda, não sente bem, então para aquele casamento é proibido, porque a base da sexualidade no casamento, obviamente, além de ser saudável, também precisa da concordância. Se não há concordância, é proibido, porque senão vai passar para um abuso, uma questão de abuso sexual. Logo, precisa ter esse detalhe. Então, é por esse motivo. Coito anal, além de ter problemas de saúde, nós temos uma base bíblica para isso, e no sexo oral não temos e também não faz mal para a saúde. Vamos lá, ouvinte ao vivo, 11 98484 9988. Solta aí, por favor. Olá, pastor César, bom dia. Irmã Gil Mendes. Certa vez, um conhecido me falou que teve uma certa discussão, tal, e a esposa falou que não ia ter relação com ele. Eu acho que por ela estar chateada, enfim.
E que não ia. E aí ele pegou o texto lá, né? De Coríntios, se eu não me engano, que o corpo da mulher é do homem e o do homem é da mulher. Então, por esse texto, ele proibiu a mulher e falou que não. Que o corpo dela era dele. E aí ela cedeu por esse texto. Como é que faz? Tá certo? Tá errado? Eita, me ajuda aí. Eu tô gostando demais daqui, porque as perguntas são inteligentes, né? Então é bom. Assim. O pessoal aqui tá preparado para perguntar. Vamos lá. De fato, depois do casamento, o corpo da mulher é do marido, o marido da mulher. Mas isso não é preceito para um abuso sexual. Precisamos entender que a prática da sexualidade, ela precisa ser voluntária no sentido de ter disposição. Agora, uma coisa que não se fala muito, e eu vou trazer isso aqui para vocês, ainda bem que você tá aqui, para falar pro seu amigo, né? Que sempre é um amigo de alguém. Exato. Ainda bem que você vai avisar para ele o seguinte. O sexo para a mulher é diferente para um homem. O homem, ele é visual. Mulher, ela é sensitiva. Então, o homem basta olhar a sua esposa passando de lingerie na frente dele, que ele vai estar pronto, vai dizer, tá me chamando? Tô indo aí, né? Porque para ele é visual, é mais prático. Porque como existe um fluxo de hormônio de testosterona muito alto correndo pelo corpo do homem, para ele estar pronto para a sexualidade é questão de segundos. É só olhar, desejar e pronto. No caso da mulher, não. Ela demora um pouco mais para poder ficar pronta para a sexualidade. E ela precisa ser estimulada. Uma vez que o homem olha e deseja, no caso da mulher, precisa ser estimulada. Principalmente porque, cognitivamente falando, o cérebro começa na mente, tá? Então, o cérebro começa o sexo começa no cérebro. Depois, ele vai transferir para o corpo. E vem o comando e fica o corpo pronto para o coito. Nesse sentido, a mulher, ela precisa ser estimulada pelo auditivo, pelo sensorial, ou seja, pelos toques, pelo beijo mais longo, pelas carícias e pelo carinho, que são coisas diferentes. Isso vai fazer com que ela esteja preparada. Se esse rapaz brigar com essa mulher, ela vai bloquear isso, porque o sexo para ela é toque. O sexo para ela é complemento da qualidade de uma relação. Se a relação não está bem, se eles estão brigando com frequência, ela vai necessariamente bloquear para isso. Muitas vezes não é de propósito. É porque ela precisa ser bem tratada para estar pronta. Já o marido, não. Ele consegue dividir. No cérebro dele divide. Tá, briga é uma coisa, sexo é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depois a gente resolve isso, bora namorar. E não vai funcionar. Então, se ele força dizendo, não, mas tá dizendo na Bíblia que seu corpo é então, meu. Tem mulher que joga com isso tem mesmo. Mulher que faz. Mas também tem mulher que ela tá sentida, ela tá ferida. Ela não tá bem, então ela não tá pronta para isso. Exatamente. Você imagina, se acordou pela manhã, o rapaz não te deu um bom dia. Você ligou no trabalho para tentar falar com ele, ele não atende. Quando chega em casa, ele te ofende. E depois chega não te fala, tira a roupa que eu quero te usar. É bem complicado. Para essa mulher não funciona. Não funciona assim com as mulheres. Então, nesse sentido, a passagem bíblica tá certa? Tá certo. Faz sentido? Faz. Mas ele precisa, antes, nesse caso, ao invés de usar a Bíblia, é usar o cérebro. Por que você não quer? O que está acontecendo? O que eu posso fazer para que você me deseje mais? O que me bloqueou foi a briga. Então vamos resolver a briga? Você resolve a briga e depois vocês vão para o abraço e vai ficar tudo certo. Mas precisa ter esse bom senso para não forçar o outro. Você tem que namorar comigo porque está escrito na Bíblia e acabar tendo falta de qualidade. Não é o objetivo final.